Casais do mesmo sexo já podem incluir o parceiro como dependente na declaração do imposto de renda. Uma das condições é ter união estável há pelo menos 5 anos. E este é o tema do quadro Direito do Cidadão de hoje. Elker não tem dúvida, quer ser declarado dependente do companheiro, com quem vive há mais de 5 anos. Já que ele é funcionário público, servidor público, e aí eu vou entrar como dependente, né? Porque a renda dele é superior à minha. As leis são as mesmas. Nova é a interpretação feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional em resposta a uma consulta de uma servidora pública. O governo reconheceu que casais gays têm os mesmos direitos tributários dos casais hétero. Não houve um avanço legislativo. As leis que nós utilizamos foram as mesmas leis de 1996, à luz da Constituição de 88. Então as leis são as mesmas. A interpretação é que, diante do caso concreto, diante dos valores atuais, os valores da família mudam com o tempo. E a interpretação da lei também tem que se alterar. Para que um seja declarado dependente do outro, é preciso que não tenha renda ou ganhe até o limite de isenção da receita, que é de R$ 1.500 por mês. A novidade vale para o imposto de renda de 2011 e também para quem quiser fazer declaração retificadora dos últimos 5 anos e receber a restituição do imposto. E assim como ocorre para casais heterossexuais, é preciso que haja união estável de pelo menos 5 anos. O contribuinte só deverá comprovar a relação com documentos se for questionado pela fiscalização da Receita. O conselho que nós damos é que esse casal procure um cartório, um notário, faça uma declaração reconhecendo a sua união estável e consignando nessa declaração, nessa escritura, né, desde quando eles estão em conjunto, e esse será o documento a ser apresentado na Receita Federal. Qualquer direito que qualquer pessoa do Brasil tenha e que a gente não tem é considerado, na verdade, uma violação, né, de um acesso que a gente deveria ter assim como qualquer um, porque todo mundo paga a mesma quantidade de impostos. O advogado Valdetário Monteiro, conselheiro da OAB, é o meu convidado. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A regra vale para quem comprovar a união estável de 5 anos. Mas o que vale na legislação brasileira? Casamento entre homossexuais ainda não é permitido. O casamento entre homossexuais não é permitido. O que a Receita Federal, através do parecer 1503 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fez, é reconhecer, do ponto de vista financeiro e econômico, a relação e a construção de patrimônio entre homossexuais. Essa factualidade, a existência no dia a dia de casais homossexuais, eu acho que não pode ser desconsiderado hoje por nenhum órgão público. A sociedade tem evoluído, quando nós imaginamos, por exemplo, divórcio, separação há 20, 30 anos atrás, eram temas intocáveis. E o passar do tempo, a evolução, hoje tornou quase que um procedimento administrativo muito mais ágil, muito mais rápido. Isso tem um reflexo também nas relações, na convivência entre pessoas do mesmo sexo. Como no Brasil não existe o casamento homossexual... Como é possível fazer essa comprovação? Pronto. Os órgãos vão adaptando a interpretação, que no direito nós chamamos de hermenêutica, das normas existentes, ou seja, não foi criada nenhuma norma, para que esses casais possam utilizar os mesmos benefícios dos casais heterossexuais. Uma questão fática simples para esse casal homossexual é ir num cartório e realizar um contrato em que ele possa estabelecer a formação do patrimônio, a divisão das despesas. Como se fosse uma sociedade. Como se fosse uma sociedade. Certo. E isso terá reflexo também no imposto de renda, terá reflexo nos planos de saúde, posteriormente nas futuras divisões patrimoniais. Já que o senhor falou de divisão patrimonial, eu tenho uma pergunta. 2 homens ou 2 mulheres que vivem juntos, eles dividem as despesas e compram bens. Mas eles não são casados na legislação. Mas a vida em comum é comprovada e eles têm testemunhas. Caso um dos parceiros venha a falecer, é possível que o outro receba uma pensão e a herança? Se eles não tiverem feito esse contrato no cartório? Há necessidade aí de uma comprovação judicial. Como a legislação brasileira ela não trata do assunto de forma clara, e esse não é um processo no Brasil, no mundo todo tem-se essa discussão e alguns países têm introduzido na sua legislação o casamento homossexual, outros não. No Brasil, um país católico e de uma diversidade muito grande cultural,
nós ainda vamos ter durante muitos anos o debate desses temas. Eu acho que a Receita Federal deu o primeiro passo e na Justiça, se comprovar que o patrimônio dos dois foi construído ali, passo a passo, pelo casal, há uma grande chance de se ter a pensão e de se dividir o patrimônio. É uma queixa comum nos tribunais que os casais construam a vida toda, mesmo do mesmo sexo, um patrimônio, e quando faleça, uma família de um ou de outro absorvem o patrimônio e aquele que contribuiu acaba não usufruindo. Eu tenho uma pergunta de um telespectador, ele pediu para não ter o nome divulgado. A empresa de um amigo dele, que o amigo dele trabalha, permitiu a inclusão no plano de saúde de parceiros gays como dependente. Ele tem um plano de saúde particular, ele paga a parcela no boleto. Ele queria saber se a regra também vale. O que ele deve fazer? Ele tem medo de ser discriminado pelo atendente quando ligar para pedir a inclusão do parceiro. Essa é a grande questão hoje, a discriminação. Ainda há uma série de discriminação em relação a essa relação chamada hoje de homoafetiva. Mas, na verdade, o plano de saúde é um plano privado, pelo que dá a entender na pergunta. Isso. E como plano privado, se a empresa autoriza, ele pode prontamente entrar como dependente e deixar de pagar o seu plano individual. Ok. Muito obrigada pela sua presença. Se você tiver dúvidas também sobre direitos e deveres, escreva para a gente. Direito do Cidadão, tudo junto, @redeglobo.com.br. A gente responde.